Oi, eu sou a Thalita e o talk de hoje vai trazer um assunto que faz parte da vida de todo mundo, que é a alimentação. Mas a gente não vai falar só sobre dieta, sobre emagrecimento, sobre o que pode, o que não pode comer, né? A nossa convidada, ela conhece os dois lados da moeda e ela viveu na pele aquilo que é renunciar a certas coisas e escolher hábitos de vida mais saudável, alimentação. E hoje nós estamos aqui com a Gabriela, nutricionista, que tem como lema, né, da sua profissão, o básico bem feito funciona. Seja Básico. bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada, Thalitinha. Fico muito grata de enriquecer ainda mais esse programa lindo. E Obrigada. vamos juntas. Então vamos lá, né, Gabriela, falar sobre a sua profissão e também sobre o seu CNPJ e o CPF, né? Vamos. Quem é a Gabriela quando não está de jaleco? Thalitinha, a Gabriela, que não tá de jaleco dentro do consultório, ela é uma pessoa 100% família. Eu me realizo muito no servir. Digo que a minha forma de amar é muito do ato de serviço, né? Então, a Gabriela por fora, eu sou muito, muito, muito católica, então eu gosto muito de ir pra igreja. Eu gosto muito de sair, conversar, bater papo, mas eu sou 100% família. Enquanto eu puder estar com a minha família, eu estou com a minha família. Esse ato do servir se estende também ao consultório, eu me realizo 100% nisso. Que bom. E você é daqui de Quixadá, Gabriela? Eu nasci em Fortaleza, mas eu moro aqui desde que eu me entendo por gente. Então, 100% quixadaense. Olha só. E como que era a tua infância e a tua adolescência? Thalitinha, eu fui uma criança pouco ativa de exercício físico, enquanto as crianças faziam capoeira, Hum, jogava bola, queimada, esse tipo de coisa, nunca foi o meu forte, sabe. Eu gostava de dançar, eu gostava de assistir desenho com os meus pais, eu adorava brincar com as minhas bonecas, eu gostava uhum. muito de fazer noite de pijama na casa das minhas amigas, mas na parte ativa, zero. Eu não era do esporte. Essa vida ativa quando criança não me pertenceu. No máximo uma andada de bicicleta, mas assim, esporádica também. Entendi. E você sempre teve uma relação boa com a alimentação ou isso veio depois? Veio depois da Hum, nutrição. Eu precisei passar pelo processo de emagrecimento como um todo, para ter uma boa relação com a comida e conseguir pregar isso para os meus pacientes, sabe. Eu não saí da faculdade já no consultório. uhum. Então eu fui para a gestão pública primeiro, eu era gerente do PNAE, né. Primeiro fui para município, depois para o estado, mas a questão da boa relação com a comida, ela veio depois do meu processo de emagrecimento, Entendi. E você já era nutricionista, né? já formada. Entendi. E você sempre soube que queria ser nutricionista? Ou Não. tinha outra coisa que você pensava ser? Tinha. Quando eu fiz o vestibular para nutrição, na verdade, o meu maior sonho era ser dentista, que eu não me vejo de maneira nenhuma sendo dentista, atuando nessa área. Inclusive, também não me vejo de outra forma, outra profissão me realizando como hoje a nutrição me realiza. Que bom, é muito bom estar onde a gente gosta de estar, É. né? E se eu encontrasse a Gabriela de anos atrás, ela imaginaria que estaria aqui hoje falando, né, sobre alimentação para outras pessoas? Não, Thalitinha, sendo muito honesta com você, me dá, assim, até um embargo, porque o tanto que eu cresci na minha profissão me brilha muito os olhos, sabe. Eu não saí da faculdade já atuando 100% no consultório. Eu flertava muito com o consultório dentro da faculdade, mas a minha primeira porta de entrada foi o PNAE, que é o Uhum, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então eu era gerente do PNAE de um município, eu praticamente ergui esse município, não tinha documentação, não tinha nutricionista, e foi aquele turbilhão, assim, de quando você sai da faculdade só com a teoria e uhum. vai ver a prática. Uhum. E depois eu tomei conta de 8 municípios do estado. Mas quando eu passei pelo meu processo de emagrecimento, eu vi que eu tinha um propósito ainda maior na nutrição, que eu conseguia mudar a vida das pessoas e não só de forma estética, Uhum. sabe. Eu sou muito apaixonada, eu tenho especialização em relação a corta, gaguejei. Eu eu sou especialista em emagrecimento, obesidade e recomposição corporal.
tô finalizando uma de comportamento alimentar agora, Uhum. mas eu vi que o meu propósito muito maior era de trazer qualidade de vida, de trazer bem-estar, de trazer autonomia, de trazer autoestima para outras mulheres. Inclusive, esse é um público muito forte meu. Uhum. Cerca de 90% do meu público vem É mulher, para né? mim, são mulheres, mas que se espelham, sabe, que veem em mim a dor que eu tive, que é uma dor muito latente delas, do emagrecimento, de ter tentado muitas vezes, de se sentir frustrada, de: "Gabriela, já fiz todo tipo de dieta que você imaginar e eu não consigo emagrecer, mas eu não consigo seguir nada rígido". Então esse é o meu público muito forte. Uhum. Entendi. Pesado isso, né? Porque eu acho que eu sou uma dessas pessoas. E, Gabi, antes de ajudar, outras pessoas a emagrecerem, você também viveu esse processo de emagrecimento, né? Como foi essa história? Thalitinha, o estralo, assim, a virada de chave como um todo do meu processo de emagrecimento, ele veio em decorrência de uma foto, que foi o aniversário da minha mãe. Eu tô de calça verde, essa foto tá no meu Instagram até hoje. As pessoas que me rodeavam, elas não me enxergavam também daquela forma, Uhum, sabe. É tanto que eu mostrei essa foto recentemente pra uma paciente, ela disse: "Gabriela, isso é o IA? Não tem como". Mas não era, sabe. Então, por muitos anos, eu me vi com 75 quilos, eu tenho 1,53, então pra mim era muito peso, de fato eu estava usando 46. E de onde veio o maior desconforto? Da foto e por não gostar de pertencer àquele corpo, então aquilo me doía fisicamente. Eu uhum, sempre fui uma pessoa de autoestima muito boa, mas chegar numa loja e não conseguir escolher a roupa que eu queria e vestir o que me cabia me rasgava, uhum, sabe. Por exemplo, eu vou me arrumar com as minhas amigas, a gente vai sair pra jantar, se eu não levasse roupa suficiente pra escolher na hora, ninguém conseguia me emprestar, porque eu era a única a vestir 46. Na foto, todo mundo saía muito bem, eu tinha que olhar a foto, assim. Então isso começou a me incomodar muito, porque eu não era essa pessoa. uhum, Então quando realmente a minha virada de chave, que eu olhei e eu disse: "Eu não quero mais permanecer aqui, eu não me permito mais passar por isso", foi de 8 de agosto, no aniversário da minha mãe. olha só, né. Então é uma data que fica marcada, né. Fica como um todo. E você se lembra como você se sentia naquela época? Lembro, um dos sintomas físicos que mais me incomodou é que eu sou muito workaholic. Eu não tenho preguiça para trabalhar, eu não tenho preguiça para levantar cedo para treinar. Eu sou muito bora, bora, sabe? Se for preciso dormir 4 horas, eu durmo 4 horas, apesar de que não façam isso, certo? Mas eu não tenho tempo ruim. Então eu me desgastava por muito pouco. Pouco me desgastava. O sono era muito ruim. A minha disposição estava péssima. Eu estava perdendo rendimento no meu trabalho. Eu andava 1 quilômetro e eu ficava exausta. Exausta, Uhum, uma sensação de peso mesmo, a uhum. perna doendo, sabe. Por exemplo, eu sempre andei de salto a minha vida inteira, minha mãe disse que parece que eu nasci em cima de um salto. Eu pequenininha andava de salto com os saltos dela em casa. Isso me desgastava Ficava muito. cansada, né. Exausta, a perna exausta, coisa que há pouquíssimo tempo atrás não acontecia, entende. Uhum, Então foi aí realmente que eu disse: não dá mais certo. Daqui eu não posso passar, eu tenho que fazer o caminho contrário". uhum, entendi. E qual era a sua maior dificuldade naquele tempo? Do emagrecimento, Sim. Talita, por muito tempo foi, eu não falo nem sobre o organizar a alimentação, porque eu nunca tive grandes queixas com a alimentação saudável, Uhum, sabe, era muito mais do improviso, por isso que eu ganhei tantos quilos também, uhum, pelo meu estilo de vida, mas era o sedentarismo. Como eu não fui uma criança ativa, uma adolescente ativa, eu tive que inserir isso na minha vida como um hábito. uhum, Eu sabia que chegava num certo ponto que eu conseguiria emagrecer, mas eu não queria emagrecer despencando, uhum, entende? Então, eu cheguei comigo e eu disse: "Ah, a gente não gosta, mas a gente vai fazer o que tem que ser feito". É tanto que a minha primeira academia era praticamente vizinho à minha casa, e o meu primeiro horário foi o horário que eu vou hoje de 5 horas da manhã, mas eu perdurei um único mês nesse horário, depois fui pra noite. uhum. Mas foi sem dúvida um dos maiores gargalos. E você já tinha tentado fazer isso, emagrecer, né, outras vezes, não tinha conseguido?
Não, eu sempre fui muito, muito, muito bem resolvida com o meu corpo, Uhum, sabe. Eu sempre fui uma adolescente de um corpo maior, mais volumoso. Por exemplo, na escola mesmo eu já tinha seio, eu já tinha um pouco de bumbum, era a minha estrutura corporal como um todo. uhum. E isso eu sempre fui muito tranquila. A minha mãe fala que a minha autoestima é ótima, Que bom. mas é importante. Uhum. Mas em relação, à minha Uhum. dificuldade com o corpo como um todo, foi não caber mais. Sabe, as minhas roupas ficaram boas em mim, eu ia usar, já não cabia mais, não me vestia da forma que eu gostava. Então isso me eu ia sair, gostava de me arrumar e eu não me sentia arrumada. Uhum, Parecia entendi. que sempre estava faltando algo. Então você nunca tinha tentado emagrecer, né, como suas pacientes chegam pra você: "Olha, Gabi, já tentei de tudo e não consigo, tô Não, frustrada", não. Você se até amava daquele jeito e pronto, né? isso, eu gostava muito do que eu via, mas de fato o começar o emagrecimento foi depois da foto. Eu não tinha Uhum, tentado antes disso. entendi. E o que que finalmente fez diferente? Quando eu comecei o emagrecimento, Sim. Thalita, eu coloquei o pé no chão e todo o improviso que eu fazia, eu comecei a ter mão para organizar. Não Uhum. é nem ter mão, digamos assim, diariamente, coisa que eu conseguiria ter feito. Foi, eu passo o dia fora em outro município, então isso aqui vai ser feito no domingo. Uhum. Então eu comecei a organizar para improvisar menos numa cidade que não era a minha casa. Eu não tinha rede de apoio nenhuma e eu levava todas as minhas refeições, deixava para jantar em casa e o exercício físico de fato. Eu comecei na musculação e depois fui para a corrida, me lesionei, criei um certo ranço e agora eu tô de volta. Atenção, todo mundo que tá começando a correr, cuidado com as lesões. Atenção todo mundo que tá começando a O correr. vício Não comecem correndo todos os dias. e existe sempre uma coisa que vem antes da outra, né. É, Você emagreceu primeiro o corpo ou primeiro você mudou a sua cabeça? Thalitinha foi primeiro corpo. Porque a cabeça ela veio como consequência. Uhum, Um medo muito grande de todo mundo que passou a ganhar muito peso, por exemplo, eu nunca fui magra, magra, é tanto que o corpo que eu tenho hoje, eu nunca tive. uhum, "Ah, Gabriela, tu teve esse corpo na adolescência?" Não, eu não tive. Eu não fui uma adolescente que usou 34, por uhum, exemplo, sabe. Mas esse caminhar do processo de emagrecimento, eu consegui construir uma mentalidade forte de saber que eu sabia sair e sabia voltar, sabe. uhum, De não ficar dependente sempre de uma balança de: "Hoje eu acordei com tantos quilos, amanhã eu acordo com quanto?". Eu preciso saber quantas calorias tem tal prato, para conseguir encaixar isso. Mas não existe ex-obeso. Né, não existe em regulamento nenhum ex-obeso. Então a gente não está falando, quando fala de obesidade, só de peso em balança, a gente está falando também de uma mente, de um ambiente sim, obesogênico. Então o meu medo e o medo de qualquer pessoa que chegou a perder muito peso, seja naturalmente, seja com caneta, seja qual meio for, é reganhar o peso perdido, uhum, sabe. Então por muito tempo foi um medo meu. Hoje ele não é latente, porque eu sei sair da minha rotina e eu sei voltar, mas eu sou extremamente vigilante dos meus hábitos até hoje. entendi. Então você perdeu o peso primeiro, depois que a sua mente foi, né. Completamente. E assim, esse processo de emagrecimento tem muitas fases que ninguém vê, né. As pessoas às vezes vê que a gente emagreceu, mas pensa: "Nossa, que força de vontade, né, que ela teve de emagrecer", mas existe tanta Força de coisa. vontade é o mais comum, né. Exatamente. Mas existe tanta coisa por trás disso, né. E o que que ninguém viu durante o teu processo, Gabi? Não pertencer mais a muitos locais, a muitas pessoas, digamos assim. Eu sempre fui muito comunicativa, sabe. Eu adorava sair, inclusive Geminiana, amores. geminiana pura. Eu adoro falar, eu adoro conversar, eu adoro me arrumar pra sair. Eu vivo falando que eu gosto mais do me arrumar pra Do sair que sair. do que eu sair, sabe. Eu gosto muito disso, mas chegou num ponto, 25 quilos são muitos quilos, Thalitinha, pra uma pessoa,
sabe? É muito peso perdido naturalmente. Eu não usei análogo nenhum, atalho Uhum, nenhum mesmo. Então eu tive que fazer renúncias. Por exemplo, não me cabia mais, não me pertencia mais, não fazia mais sentido para mim. Por exemplo, numa terça-feira eu saí com as minhas amigas para tomar 2 vinhos e comer uma pizza. Aquilo não me pertencia mais, não fazia o menor sentido para o que eu queria. Por quê? Porque eu gastava tanto tempo indo ao mercantil, organizando as minhas comidas, me exercitando, gostando da minha rotina, a minha rotina funcionando, e eu gostando do resultado, me sentindo bem, me sentindo cada vez mais confiante. A saúde aqui, para eu desmoronar tudo numa terça-feira, sabe? Não era que eu não hum. pudesse, é porque E não não era valia por a não querer a pena. companhia das amigas, né, Não, não não é. era por não querer a companhia, é porque não valia a pena para mim. Uhum, Não, numa terça-feira, entendeu? Então eu passei principalmente no ápice da minha perca de peso. No ápice da minha perca de peso, eu cheguei, assim, a escolher realmente pontualmente o que valia a pena ser a minha exceção, uhum, sabe? Muito criteriosa mesmo, porque eu sabia muito forte onde eu queria chegar, uhum, como eu queria me sentir, sabe? Então, o deixar de pertencer foi para agradar a mim, eu estou fazendo por mim, e eu sim vou desagradar aos outros, sabe? Por quê? uhum, Porque já teve muitas vezes, não foi uma, não foi duas, de chegar a sair e ser criticada, por exemplo, tá todo mundo comendo pizza, tu não vai comer? E eu não comer a pizza, e eu não ligo se você se desagrada. uhum. Ah, mas tá todo mundo bebendo, aqui é um local que todo mundo bebe, mas eu não quero beber, eu vou ficar na minha água com gás. Parece o assunto da Josi, né, no programa passado, que ela disse que mudou, né, a gente teve uma outra convidada que ela disse que mudou a rotina, mudou os hábitos, mudou a mente também, e consequentemente influenciou o meio dela, né, os amigos Influencia dela, né. muito. Influencia muito, porque nem todo Hum, mundo tem o seu objetivo, certo? O processo de emagrecimento, ele é muito solitário, e isso para mim foi muito claro, não só no meu meio, fora de casa, como dentro de casa, eu não esperava compadecimento de ninguém, mas eu também não esperava receber crítica, uhum, entende? "Ah, mas já perdeu. Ah, mas já tá perdendo. Ah, mas já tá bom para você, para mim não tá, eu quero mais", uhum. Não é o sabe? meu esse não eu perdi, mas não ainda não é o meu Ainda não cheguei objetivo, onde eu né. quero, entendeu? Então, pelo fato de não ter paciência para estar se justificando, eu deixei de fato de pertencer. Se não cabe a minha presença física, se para pertencer 100% eu precisava estar comendo a pizza, eu precisava estar bebendo, eu precisava virar à noite, por exemplo, eu deixei de pertencer. Uhum, Então eu preferi realmente desagradar ao outro do que desagradar a mim. E isso eu sigo até hoje. Eu sigo até hoje muito claramente. Eu posso ser a pessoa que, por exemplo, eu vou para uma churrascaria, se lá não tem a salada e eu quero comer salada e carne, eu levo a minha salada. Ah, mas é feio. Feio pra quê? Eu não tô roubando. Ah, tem um self-service muito conhecido aqui em Quixadá, que a fila lá é gigantesca, meio-dia. Tu vai pesar? Vou, pode passar. Se você tá com tanta pressa, tem a ilha inteira. Eu vou pesar minha comida. Se é uma quarta-feira pela manhã e eu não conseguir preparar o meu almoço e eu vou pagar, eu tenho que comer fora por quê? Fora da minha rotina. A minha rotina ela funciona muito redonda. Então eu sou muito bem resolvida com isso. uhum, Muito, muito. Se eu precisar desagradar o outro pelo que eu estou comendo, isso dói mais nele do que em mim, vai ficar doendo. uhum. Isso diz mais sobre você, né. É. E o que o outro pensa diz mais sobre ele, né. É, e assim, eu levo muito isso até para o consultório, Thalitinha, porque a boa parte das críticas vem de quem não consegue ter o mesmo hábito, mas queria ter o mesmo objetivo, Uhum, entendeu? entendi. Ah, Gabriela, quer dizer que tu não sai nunca da tua rotina? Saio e saio com frequência. Saio e saio todas as vezes que eu sinto vontade de sair, Uhum, sabe? De sem conseguir mensurar mesmo. Se eu tiver com vontade, eu vou comer. Se eu tiver com vontade, eu vou abrir um vinho com meu namorado numa quinta-feira, porque a gente tá comemorando algo. Mas isso não me pertence dentro de uma rotina. A minha vida, ela funciona hoje muito e não redondo. define quem você é, né, e Não, nem o não que de você está fazendo. exatamente, exatamente. Eu hoje não vivo para o meu corpo, sabe. Eu não trabalho com a imagem do meu corpo, sabe. Eu não propago o meu corpo de forma, assim, para ele estar 100% aesthetic, digamos assim, Uhum. dentro de um padrão comercial. A vida não é a aesthetic. Não, não, a vida real não funciona desse jeito. Mas o meu estilo de vida hoje é o que eu sou, é a Gabriela.
Então eu como dentro da minha rotina porque eu gosto, eu tenho prazer pelo que eu faço. Hoje para mim é prazeroso treinar, hoje para mim é prazeroso correr, hoje é prazeroso para mim terminar o meu treino e fazer o meu cardio. Isso funciona, isso tá dentro do meu hábito de vida. Então sim, eu consigo ir para um restaurante, comer o que eu gosto de comer, mas aquilo tá dentro da minha rotina, porque Uhum. aquilo ali não parece uma prisão para mim, entende? Então a minha exceção é de fato muito pontual. E durante o teu processo de emagrecimento, não agora que você tá mantendo, né, mas teve recaída, Gabi? Talita, eu não falo de recaída, por exemplo, de reganho de peso, Uhum, mas recaída teve por conta do meu comportamento alimentar, uhum, sabe? Eu sempre fui muito ansiosa. Eu já era uma criança ansiosa, né? uhum, De ser muito acelerada, de ser muito resolutiva, muito à frente. Por exemplo, criança, adolescente, e eu conseguia resolver problema de adulto, uhum, se fosse necessário, sabe? Mas depois da perca do meu pai, tudo aflorou muito mais. O processo de luto ele não foi fácil para mim, porque eu vi meu pai viajar e não voltou. Ele saiu de férias, passou um mês fora e não voltou. Então, até que eu conseguisse assimilar isso, doeu muito e eu canalizei muito todas as emoções, tudo que piorou dentro da comida, sabe? De eu tô muito frustrada, eu quero tal coisa. Eu tô muito ansiosa, eu vou pedir tal coisa. Eu tô muito triste, é Dia dos Pais, eu não vou sair, mas à noite eu vou comer tal coisa, uhum, sabe. Então por muito tempo isso foi reiterado. Fez 9 anos que meu pai faleceu, então são muitos anos uhum, reiterando um hábito, né, que piorou muito. Então dentro do processo de emagrecimento eu tive, essas falhas do gatilho, do belisco, da comida excessiva, de estar saciada e comer mais, mesmo sendo formada. do psicológico, Do né? psicológico. O comportamento alimentar junto à solidão foi um dos meus maiores gargalos, porque hoje eu consigo entender muito bem os meus gatilhos e eu tenho outra forma de recompensa. Uhum, Todos nós temos, sabe? Eu estudo muito comportamento alimentar e todos nós temos uma forma de recompensa, de se sentir confortável mediante a um sentimento ruim. Hoje a minha forma já não é mais canalizar na comida, mas por muito tempo foi. E hoje não é, mas se vier, eu consigo recusar por conta da vigilância. uhum, Mas ao menor sinal de desleixo, eu volto. uhum. Porque foram anos, né? Isso. E você adquiriu a maturidade pra isso, né? É. São muitos anos repetindo a mesma coisa, Uhum. sabe? Então, muitas vezes também, para não entrar no ciclo da sabotagem, eu não tenho aquilo perto. E o que que foi mais difícil, começar ou continuar? Continuar. O manter ele é mais difícil do que o perder. Porque, isso falando agora como CPF e CNPJ, vendo o meu processo, passando por ele e acompanhando centenas de vidas mensalmente, eu vejo que a energia que as pessoas colocam para o perder, como eu quero me sentir, como eu quero me ver, sendo completamente natural ou não, é um gás assim no 320, sabe? Eu vou fazer isso, eu vou treinar, eu vou fazer cardio, eu vou tomar minha suplementação direitinho, eu organizei minha semana inteira no domingo. A partir do momento que você perde, você se vê melhor, você se vê mais disposto, o teu sono tá ok, e o peso na balança, principalmente, ele tá baixando, tudo aquilo que era muito exceção pontual vai sendo cada vez mais recorrente. Não, eu já baixei, eu já consegui. Então a preocupação do manter não chega a ser 50% quanto de perder. É aí que vem o reganho de peso. Uhum, Entende? É tanto que eu prego muito que o básico bem feito funciona, mas outra coisa que eu prego fortemente dentro do consultório, é que tão importante quanto perder, é sustentar esse peso perdido. Para mim não vale a pena, Thalita, baixar 10 quilos se eu te coloquei um plano alimentar que não é sustentável para a tua vida. Eu uhum, prefiro que você vá perdendo de 2 em 2 quilos, de 1 em 1 quilo mensalmente, mas que você sustente o que você está fazendo, você goste do que você está vivendo uhum, e ao final do ano, por exemplo, a gente tenha somado aí 12 quilos, 15 quilos, mas esses quilos eles nunca mais serão da Thalita, uhum. Entendi, entendeu? Então entendi. eu prego isso de forma assim muito forte. É interessante essa psicologia, né, porque não dá tanto a pressão,
para emagrecer e, consequentemente, não dá a frustração, porque se você colocar um plano para um paciente seu emagrecer ali 15 quilos em 2 meses, se ele É. não conseguir, ele vai se frustrar. E ele não volta nunca mais. E ele exatamente. E Além a chance de ele recuperar pelo menos 10 é, quilos é muito é, grande, né. é. Nessa época de análogo de GLP-1, né, muitas pessoas não sabem lidar com medicamento, sabe. Por quê? Porque existe uma perca de peso brusca quando não tem estratégia alimentar. Uhum. Então o que que eu vejo muito hoje em dia em consultório? "Ah, mas fulano tá usando Mounjaro e perdeu 10 quilos. Dentro de um mês eu só perdi 3. Mas se os 10 quilos do fulano 8 foram de músculo, valeu a pena?" Não. Ele não sustenta esse peso perdido, Thalita, entende? Então até o nosso ambiente hoje em dia, ele tá cada vez mais voltado para isso. O importante é perder e não sustentar. E independente do que tá perdendo, né. Pelo Independente. menos está É perdendo. sempre peso em balança, sempre peso em balança. Eu geralmente gosto muito do meu paciente dentro do consultório, porque você é minha paciente, você sabe, a primeira coisa que eu bato é quanto tá a tua qualidade de vida. Como tu tá dormindo hoje? O que que aquela diferença fez na tua vida, né, aquela Como você tá mudança de se hábito. sentindo hoje? Tu tá se sentindo mais disposta? A dor de cabeça que tu estava sentindo Ah, vai, todo eu vou dia. responder, vai, faz de conta que a gente tá aqui na consulta. Tô me sentindo mais disposta. Aquela dor de cabeça que tu estava tomando Dorflex todo dia por quase 2 meses, e quase deu uma gordura no fígado ali moderado, por conta de interação medicamentosa. Tu ainda tá sentindo? Não. As pessoas esquecem disso. Por quê? Porque Uhum. pararam de sentir o desconforto, mas só ligam sempre para peso em balança. Como que um corpo inflamado emagrece? Não emagrece, Emagrece. E entendeu? tudo começa daí, né, da desinflamação. De retirar, né, toda essa inflamação desse ambiente, são muitos pratos, tá, Litinha? Quando a gente fala de um processo de emagrecimento, muito se fala de peso em balança, mas vem mentalidade, vem hábito, vem sono, vem qualidade de vida. Como que tá o teu ambiente? Como que são tuas horas de trabalho? Como É que um é o teu exercício físico? Tu tem direcionamento para isso? Tu consegue preparar as tuas alimentações ou tu só vive de comprar? Então são muitos pratos para erguer, para de fato o emagrecimento ser sustentável, viável, sabe? Uhum. Que assim, existe muito, muito uma cultura de: "Não, nosso próximo acompanhamento eu quero que você perca 5 quilos". Eu não coloco meta de peso para ninguém, a meta de peso ela é sua. Eu Uhum. tô aqui para ser o teu caminho, facilitador, para te direcionar, entendeu? Uhum. A meta ela não é minha, a meta ela é sua. É tanto que eu não sou régua de sucesso dentro do meu consultório. Eu não quero que você só retorne para mim se tu tiver perdido os 10 que a gente combinou. Não perdeu, mas não perdeu por quê? Vamos recalcular a rota, entende? Porque parte do processo também depende da gentileza. Exatamente. E assim, eu até, assim, eu não critico quem usa Monjaro, né, ou usa outras canetinhas para emagrecer, mas o que eu critico, não que eu tenha nada a ver com a vida das pessoas, né, mas é a forma de pensar. É achar que aquilo dali vai resolver o problema, Para porque o o que resto da vida. importa é emagrecer, o que importa É. é baixar na balança, entendeu? E aí achar que aquilo ali, pronto, é o suficiente, mas não é. Porque é tanta coisa, a gente que faz a dieta, né, como lá em Gênesis, sem usar, como você falou, artifícios, sem usar manobras para conseguir, Sem a gente atalhos. sabe, sem atalhos, a gente sabe o quanto que é difícil aquilo dali, entendeu? Sim. E aí eu acho que, de uma certa forma, eh, pegar uma vitória de uma perda de peso, porque você usou a canetinha, entendeu? E se vangloriar por aquilo, eu acho que de uma certa forma ela invalida Uhum, quem tá tentando pela forma natural e uhum. quem tá vencendo De todos forma os natural, dias, né. entendeu? Quem Existem tá 2 tipos lutando de contra usuário. si, né, quem tá lutando contra si, a questão de pensamento, de Sim. hábitos, de mudar todos esses pratos, como você falou, entendeu? Então eu acho que essas pessoas, elas também têm que ter consciência de que, tipo assim: "Olha, e se parar de vender? Sim. O que é que eu vou fazer?" Hoje em dia a gente tem 2 tipos de usuário, de qualquer seja o análogo, Uhum, de GIP, de GLP-1, seja o que for, né. Tem a pessoa que utiliza ela como bengala, realmente eu vou aplicar e eu não treino, eu não faço cardio, eu como da forma que me convém. Se eu sentir fome uma vez ao dia, eu vou comer uma vez ao dia, o que importa para mim é o peso na balança. E ali ela se sustenta. Por quê? Porque na mentalidade dela,
ela vai ter o medicamento para o resto da vida para se manter magra, certo? Existe esse tipo de pessoa. Mas existe também a pessoa que ela tá usando como atalho, sabe? Seja um obeso 3, seja uma pessoa diabética com a resistência insulínica lá em cima, Uhum. sabe? Um tratamento compulsivo. Gabriela, eu não sei lidar com a comida. Eu não consigo lidar com a comida. Entende? Uhum. E aquele atalho dá autonomia para aquela pessoa, mas ela treina, ela faz cardio, ela tá bebendo água, ela tem um sono de qualidade, ela tá organizando a alimentação dela dentro da Aquilo semana, tá ajudando, né? ela sabe sair, fazer a exceção dela, da rotina, da dieta, digamos assim, eu não falo dieta, mas Uhum. do planejamento dela, da rotina que funciona, mas ela sabe voltar, coisa que ela não conseguia. Uhum. Ela abriu uma exceção na sexta, aí se pertencia ao sábado, se estendia ao domingo, e hoje não, ela sai na sexta e consegue voltar no dia seguinte. Uhum. Então existem esses 2 tipos de pessoas, de Sim. fato. Com certeza. Até porque esses tipos de medicamentos, eles vêm para ajudar, né? Inclusive para ajudar pessoas desse público que você falou, né? Com a insulina lá em cima, né? E a obesidade 3 que é difícil. Porque a gente sabe que a questão da obesidade, como você falou, não existe ex-gordo, né? Não, não Então, existe por esse mais que ele obeso. tenha novos hábitos, mas a mentalidade dele vai ser sempre de Sim, gordo. sim, E aquilo dali ajuda. Uma sim, terapia ajuda, sim, né? Porque muita gente come por ansiedade. sim, Então, assim, é porque as pessoas sempre tem as exceções, né? Mas as sim, pessoas elas têm que se conscientizar que se o medicamento parar, e aí? Ela sim, vai engordar de novo, porque não vai ter mais o medicamento para usar, sim. né? E servir de bengala ali para o emagrecimento dela. Ela vai ter que fazer como na forma tradicional. É, E é por sem isso que é sem importante. sem atalho nenhum, né. Sem atalho. Mas de fato, é porque a medicação ela tá muito banalizada hoje, né. Sim. Por exemplo, existem pessoas que tomam para emagrecer 2 quilos, 1 quilo, sustentar o peso perdido. A gente tem sim, hoje, estudos sobre dose de manutenção, mas para um público muito específico, Uhum. ha havendo de fato a necessidade daquilo, entende. Uhum. Então assim, a medicação de fato ela não é vilã. Sabe, é um medicamento incrível, funciona, ajuda, é um atalho, mas Uhum. com estratégia, com acompanhamento, você sabendo o que está sendo perdido. "Ah, tô baixando peso na balança", bacana, mas tá baixando de quê? De Tá gordura ou de perdendo massa magra, gordura ou né? tá perdendo músculo, Uhum. entende? Entendo. Musculatura é tudo que a gente precisa para ter uma vida longeva, mais saudável, Thalitinha. Então, assim, nada acontece, percebe como a gente roda, roda, roda e tudo volta para o comportamento? Eu não tenho como mudar o teu físico se a gente não mudar o comportamento, porque não acompanha. O corpo ele pode responder primeiro, se a gente não consegue modular esse comportamento, o teu peso perdido ele volta. Exatamente. Por quê? Porque tá fadigado, tá cansado, tá sem motivação. "Ah, mas hoje eu não tô a fim de ir". Aí o amanhã: mas eu não vou hoje de novo". "Ah, mas eu belisquei ontem, eu belisquei hoje". "Não, mas aí só segunda-feira agora". Então tudo parte do que nós somos. O que que nós somos? Nosso comportamento, as nossas decisões diárias formam o nosso comportamento alimentar, É verdade. entendeu? Então é É por isso verdade. que é um tema, assim, que me brilha muito o olho, porque não tem como a gente separar o fisiológico, o físico, a forma que o teu corpo responde da maneira que você age. É verdade. E em algum momento, aquela experiência, que você teve, ela, pelo visto, deixou de ser apenas uma transformação pessoal, né? Sim, E ela passou a influenciar também a profissional que você é, né, Gabi? sim. E a sua própria, história influenciou também, digamos que esse caminho a trilhar com a nutrição? Sim, Thalitinha. Depois do emagrecimento, eu vi que eu realmente tinha esse propósito muito forte de que eu conseguiria ajudar muitas mulheres, muitas vidas, né. Eu trabalho muito com emagrecimento, eu trabalho com tratamento de patologias, eu trabalho com comportamento alimentar, Uhum, eu recebo casos de hipertrofia, casos muito esporádicos, assim, sendo estéticos, digamos assim. Mas saúde da mulher, emagrecimento, obesidade, tratamento de patologia é um dos meus cases mais fortes dentro do consultório, uhum, entendeu? E se eu conseguir, com toda a forma que eu fiz, sendo gentil, me respeitando, sabendo os meus limites, estudando cada vez mais sobre isso, me fez ainda mais fortalecer a ideia do meu consultório.
Uhum. E aí a gente volta até para aquela pergunta que você me fez. Eu jamais imaginaria que eu estaria aqui hoje falando da Gabriela, pessoa física, mas também da nutricionista, que é o que eu sou, E o que ama ser, né. que eu amo ser, que eu estaria atendendo em 3 municípios, que eu estaria atendendo em Fortaleza na clínica do meu mentor, que eu sou fã dele, entendeu? Eu fui Uhum. convidada para atender lá. Então tudo isso pelo que eu sou dentro do meu consultório. Entende? Pelo tanto que eu me dedico a ele, pelo tanto que eu Uhum. estudo para entregar cada vez mais e melhor para o meu paciente. Uhum. E aquela perguntinha, né, de públicos, eh, ser uma nutricionista, que já passou pelo que muitos pacientes passam, né, muda cada vez mais a forma de atender? Muda, muda, porque o lidar com as pessoas, Thalita, é um mundo muito diferente. Por exemplo, eu chego a receber 8 mundos por dia, entendeu? Uma necessidade que é sua pode ser uma necessidade totalmente diferente do meu paciente em seguida. Uhum. Então, a gente vai aprendendo. Eu tô ali para ensinar. Sabe, eu gosto que o meu paciente ele saia do consultório sabendo por que que ele precisa daquilo, por que que o planejamento dele foi entregue daquela forma, por que que nesse momento aquele tipo de alimento não cabe para ele, entende? Eu acho que faz muito mais sentido seguir dessa forma do que só excluir algo. Uhum. Então, o receber as pessoas e as demandas diferentes, mesmo que iguais, digamos assim, processos de emagrecimento de um casal são dois mundos diferentes. Com certeza. Processo de emagrecimento de mãe e filha são 2 mundos diferentes. Então acaba que me molda muito como pessoa. E a Gabriela como pessoa é a Gabriela nutricionista, Uhum. sabe. Que En ama cuidar de que eu pessoas. amo cuidar de pessoas e eu Uhum. amo servir. Uhum. Então a resiliência, a paciência, a gentileza, ser cortês mesmo, sabe. Você tá lidando com outra pessoa, é uma dor latente daquela pessoa. Uhum. Então acaba que me molda muito. Quanto mais eu atendo, mais eu aprendo. Eu acredito. E você consegue olhar para um paciente, e enxergar coisas que talvez outras pessoas não enxerguem? Sim. Eu não consigo primeira coisa, eu não vejo meu paciente como o valor que ele investe em mim. Uhum. Para mim, você não é o valor investido da consulta, Uhum. sabe. Eu consigo perceber muito além do que você faz e eu faço questão de te reiterar em voz alta, para tu ver o que que tu tá conseguindo, que muitas vezes parece que ele não tá enxergando. Parece que eu Uhum. me movo, me movo, me movo, me movo e não tô chegando em canto nenhum. E quando você vem ao consultório, você dá conta do quanto tá fazendo e do quanto evoluiu. Uhum. Sabe? Eu faço muita questão de fazer isso em todos os pacientes que vão ao consultório, porque limitar o meu paciente só ao resultado dele na balança, para mim é tão raso, Thalita. As pessoas são um mundo por fora da balança, Eu acredito. as circunferências, sabe? Muita gente, eu conheço diversas queixas de, por exemplo, mas nunca me perguntaram como eu estava dormindo, mas nunca investigaram o meu intestino, porque que o meu intestino era parado. Uhum. Gabriela, nunca investigaram porque eu como e estufo. E a minha barriga faz barulho. Então, realmente, eu vou a fundo de todas as demandas. Uhum. Entende? Entendi. E você acha que quem nunca teve, dificuldade para emagrecer, consegue compreender completamente quem está tentando emagrecer? Não. É uma dor única. Uhum. É até engraçado você me fazer essa pergunta, porque, por vezes, hoje em dia mesmo, eu renuncio a algumas coisas que eu tenho dentro de casa. Por exemplo, meu namorado, ele sempre foi ativo de jogar bola, de natação, de correr 1000% isso desde criança, foi um hábito dele. Uhum. Então ele nunca precisou passar por um processo de Uhum. emagrecimento. É uma dor que ele não entende. Uhum. "Ah, mas por que tu consegue? Teu peso tá ótimo, a composição corporal tá ótima", mas você nunca vai entender, porque não é o seu local de fala. Tu não Uhum. teve que renunciar. Sabe por Não quê? esteve ali no outro lado Não da moeda, não né? esteve do outro lado da moeda, sabe por quê? Porque assim, fora o medo de reganhar o peso, qual a nossa maior facilidade? Subir 1,2 quilo. Por que, Gabriela, que isso acontece? Porque célula de gordura ela não morre, ela murcha. Uhum. Então, se porventura eu me dou os mesmos luxos do que ele, que sempre teve uma vida ativa e ele não tem a quantidade de gordura que eu já cheguei a ter na minha vida, eu vou acabar me frustrando depois, porque o meu peso vai subir e o dele não.
Fora Uhum, que são 2 corpos completamente diferentes, né, não é essa a pauta. Mas é uma dor que não consegue entender, tipo: "Ai, vou me comparecer". Não, tudo bem, você pode tentar entender, mas a batalha diária não, uhum, entende? entendi. Existe uma frase, que eu vejo muito associada ao teu trabalho, como eu falei na introdução aqui, né, do programa, e essa ideia de que o básico bem feito funciona, né. O Sim. que é o básico bem feito para você? Thalita, hoje em dia eu prego facilidade, sabe, eu de fato não sou a nutri das receitas, das coisas mirabolantes, dos planos mirabolantes, de excesso de industrializados para facilitar a sua vida. Eu prego muito o que tu tem mão para fazer, o que tá dentro da sua casa, o que funciona na sua rotina. Gabriela, mas eu preciso disso porque é mais viável. Aí sim a gente insere. Uhum, Mas se não, é arroz, é carne, é salada, é pão, é fruta, é iogurte. É tudo de mais natural. Gabriela, o ideal seria musculação, mas hoje eu não consigo fazer por investimento financeiro. Eu posso caminhar? Funciona. Depois talvez a gente tenha que mudar o ritmo. Talvez a gente tenha que mudar o ritmo porque o corpo ele sofre alteração metabólica, uhum, correto? Mas funciona. Antes de se apegar ao perfeito, faz o feito. Sabe? Eu só tenho mão para dar conta disso, disso e disso. Faz isso, depois a gente aprimora e fica uhum. cada vez melhor. Então, o básico, ele é realmente o que está ao seu alcance. Eu só consigo seguir o plano com o que tem dentro da minha casa. Então, vamos fazer o plano com o que tem dentro da tua casa? Entende? Uhum. Sem te tirar da Thalita agora, por Da exemplo, da realidade, né. realidade que é mãe, é advogada, é esposa, dona de casa e etc. E Thalita, você vai ter que passar a cozinhar todas as suas refeições. Você vai para a morada nova, mas você tem que levar as suas marmitas. Uhum. Entendeu? Não funciona, não é palpável. Tu vai fazer 15 dias e vai abandonar. Seria impossível. Entende? Então, esse é o básico bem feito. É muito legal essa forma de enxergar, porque é justamente uma nutrição sem neura, né. É. Porque, assim, o que eu acho, né, existem milhões de profissionais. Cada um ele pode escolher a sua própria forma de trabalhar, como ele também pode seguir a que a maioria trabalha, né. Ó, tu leva aqui a balança pra onde tu for, a balancinha, tu marmita mesmo. Não, não tem outra opção, tu tem que marmitar, Porque tu senão tem não que tem levar a tua comida, porque resultado. senão não tem resultado, É. entendeu. E aí a pessoa, se eu for depender de marmitar pra perder peso, eu não ia conseguir nunca. E assim, eu consigo te garantir que eu tenho pacientes que eles compram literalmente todas as refeições. Todas. E eu consigo ajustar todas. Uhum, Claro, com muita consciência, sim. né? Ah, mas o meu café da manhã é em padaria tal. Padaria tal tem o quê? Ai, tem tanta coisa. Consegue escolher isso, 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 cabe, tem prazer, consegue gostar do que tá fazendo. Uhum, Porque vamos lá, Thalita, como que tu detesta crepioca e no teu café da manhã só tem crepioca? é. Tu vai conseguir sustentar isso por quanto tempo? Então, assim, eu não consigo enxergar o meu paciente só como resultado que, mesmo sendo um desejo dele, Gabriela, mas eu quero perder 10 quilos em 3 meses. Tudo bem, mas vamos lá. Então, são 3,5 quilos praticamente por mês. Como que a gente vai fazer no final para sustentar também? Vamos pensar em perder, a gente consegue, a gente é completamente capaz de perder inclusive mais, certo? Mas a minha preocupação é depois dos 3 meses, tu vai sustentar ou vai ganhar 12? Uhum, Tá entendendo? uhum, Então eu preciso que funcione a sua vida, a Thalita em Fortaleza, a Thalita em Morada Nova, a Thalita dentro de casa, sabe? uhum. Porque isso é sustentável para onde a gente for. Isso só acontece virando hábito E tendo a consciência, gostando daquilo, né, porque você do falou que está sendo muito, feito. ou uma coisa que, tipo assim, que me pegou muito, é você gostar do que tá fazendo, É, porque se você tendo não prazer. gostar, você É, não vai. Se é. você não gostar de fazer uma caminhada, você não vai conseguir ir. Não. Se você não gostar de ir pra academia, você não vai conseguir treinar. É. E eu conheço gente de dentro de casa, não é porque eu não gosto de musculação. Então, faz ali 1 mês, 2 meses, mas abandona. Porque não gosta. Porque não cria realmente O hábito. o hábito É. e nem, assim, a vontade própria de fazer aquilo dali, né? Por Sim. mais que você saiba que seja importante. Sim. Todo mundo sabe o que é importante. Sim. O que tem que ser feito, né? Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Todo Sim. mundo sabe o que tem que deixar de comer. Que nem às vezes eu escuto. Não, é só cortar refrigerante, é Só só fechar a cortar boca. pizza, é só fechar a boca, viu, Dudé? Só fechar a boca, né? Mas na prática não é exatamente apenas Não, isso, né? não.
Na verdade, é muito Uhum, além do que eu fechar a boca, né. Existem 2 limbos ali, todo mundo sabe o que é comer saudável, mas existe também um objetivo. Então vai chegar num ponto que o comer saudável, ele não é mais uhum, suficiente para que tu chegue no teu peso que você quer se sentir confortável. uhum, E aí entra a estratégia. verdade. Eu tô comendo saudável, mas eu tô comendo quanto? Eu tô comendo o quê? Que horas? Como que tá sendo essa digestão? Como que o meu corpo tá recebendo isso? Sim. E outra coisa que eu acho importante também é que às vezes as pessoas elas só ligam para fazer dieta, digamos assim, né, ter um plano alimentar, mas elas não se preocupam o que que aquele plano alimentar vai ter impacto na vida dos exames dela. É, Porque, tipo assim, é, eu fiz aqui meus exames de sangue, né? tudo alterado. Deu tudo bom, mas o colesterol deu um pouco assim. Então, É. o plano alimentar, ele vai saber aplicar naquele colesterol alterado, Completamente, entendeu? completamente. E aí as pessoas acham que é só estética. Inclusive, falando agora do colesterol, que você citou aí, muita gente, Thalita, banaliza colesterol que está diretamente ligado a risco cardiovascular. "Ah, mas fulano infartou do nada", será que foi Será que do foi do nada, nada? né? Como estava esse colesterol A dele? culpa é da vacina. Por quanto tempo? Por quanto tempo esse colesterol ficou elevado, Sim, que não foi investigado? O que que esse paciente comia todo dia para esse colesterol estar assim há anos? Entende? é verdade. Então todo o nosso perfil de exame, ele é o que a gente come. Qual o nosso combustível hoje? A comida, Então isso vai ter impacto, positivo ou negativo, com certeza. entende? Uhum, Então o plano, ele vai enquanto o paciente ele chega com a demanda do emagrecimento, eu vejo como que ele está absorvendo, se ele tem refluxo, se ele tem azia, se tal refeição impacta no sono dele, se ele acorda e vai treinar em jejum, se ele vai ter energia suficiente, se uhum, ele sente dor de cabeça ou não sente, uhum, entendeu? Tudo isso. Não é só um plano alimentar voltado para perca de peso em balança. A gente vê todo o por trás. uhum. Você acha, Gabi, que as pessoas complicam, o emagrecimento porque não querem fazer o básico ou porque foram ensinadas a acreditar que o básico não é o suficiente? Porque foram ensinadas que o básico não é suficiente. Não, eu preciso estar comendo grandíssimos grãos. Eu preciso ter um whey em casa. Eu preciso comprar o iogurte mais caro. Eu preciso de inúmeros suplementos. Ah, eu fui para nutricionista, mas ela só me passou ômega, creatina e um multivitamínico. Cadê aquela lista de suplementação que eu preciso levar em farmácia tal? Mas nem sempre é necessário, não para o seu caso. Uhum, Entende? Então, muitas vezes precisa de um enfeite muito maior, de algo muito mirabolante, que na sua cabeça vai funcionar, mas que você não vai conseguir colocar em prática em 90% das vezes. uhum, Entendeu? entendi. Qual a probabilidade de mensalmente tu tá gastando R$ 500 numa farmácia de manipulação? Às vezes sem a menor necessidade. É verdade. Entende? Então, sim, nós temos maravilhosos suplementos que são atalhos, são complementos do que você tá fazendo, mas não há necessidade de 10 suplementos para o emagrecimento. Você está Uhum. jogando dinheiro fora. Se o teu emagrecimento ele depende de suplementação, você está jogando dinheiro fora. É verdade. Completamente. É uma triste história, é um triste fim. Vamos fazer aqui uma brincadeira, né, um Vamos. pouco rápida, assim, respostas rápidas. Tá. Eu vou falar algumas coisas e você me diz se é mito ou verdade. Vamos lá, viu? Agora é a hora, viu, Dé? Presta atenção. Carboidrato à noite engorda? Mito. Para emagrecer, precisa cortar arroz e feijão? Completamente mito, pelo amor de Deus. Fruta pode atrapalhar o emagrecimento? Nunca vi ninguém engordando porque come fruta. Porque dizem que tem a Frutose, frutose, que dá não sei o quê, não sei o cirrose. quê. Não. Quem quer emagrecer precisa comer de 3 em 3 horas? Não necessariamente. É possível comer doce e emagrecer? Completamente. Precisa treinar para emagrecer? É necessário. Comer pouco é melhor do que comer bem? Não. Fim de semana pode destruir uma semana inteira de dieta? Muito, 100%. Entendi. 100%. Bom saber, viu? Vocês gostaram aí, ó, da enquetezinha, porque, assim,
A nutrição é cheia de mitos, cheia de É, verdades, cheia de é, tabus, cheia de, né, é. e sempre tem, coisas que as pessoas acham que: "Não, eu não posso comer", da série, "Não posso comer tomar banana com leite", ou Manga com manga com leite leite. faz mal, né. Ou Não, então eu então, vou comer uma banana e à corta noite. a banana no meio, porque uma banana grande eu vou engordar. Pois é. Então, assim, existe sempre, eu acho que sempre vai existir, né, esses É, tabus, mas é por isso que momentos como esses são importantes, para poder a gente deixar ali registrado para as pessoas entenderem: "Ah, não, então não é um sim, problema, né, não é uma a sim. fruta não vai me engordar". Não. Pelo contrário, você tem que inserir a fruta no seu dia a Sim. dia, né. Eu até comentei com a Josi no outro programa, né, a nossa outra entrevistada, que as pessoas hoje em dia, elas têm uma mente tão bitolada para certas coisas que eu até falei pra ela o meu exemplo, né, eu fui criada tendo vários tipos de frutas dentro de casa, então eu Uhum. como todas as frutas, posso até dizer assim. Ótimo. Só que tem umas que eu não tenho muita afinidade, tá tudo bem, Tá todo mundo tudo em tem também. paz. É. Mas hoje tá uma forma, né, Cristina, que o pessoal vê assim, se você chegar na mesa e comer uma maçã, tá tão fitness. Se você: "Não, eu não quero um refrigerante, eu quero um suco", tá tão fitness. Mas eu Gente, mas não é mas assim. mas o suco tem mais caloria do que a Coca Zero. Olha só, olha só. Ah, outra perguntinha que eu esqueci pro debate. A Coca Zero é pior do que a Coca normal? Não. Tá vendo? Essa eu vou mostrar pra minha mãe, porque quando eu fico bebendo Coca Zero, ela diz: "Mas dizem que a Coca Zero é pior do que a normal". Mãe, que história é essa? Quem foi que disse isso? Não é pior, mas não é benéfica. Sim. É um refrigerante, só que Uhum. sem o adicional do açúcar refinado de fato, ela é adoçada com adoçante artificial. Uhum. Dá para consumir, Gabriela? Dá, de forma esporádica, não Sim. precisa ser 2 litros ao dia ou então todo dia, Muito importante, certo? galerinha. Sendo exceção, tem que deixar muito bem frisado aqui, porque senão vai sair a manchete. Nutricionista permite 3 litros de Coca-Cola zero ao dia. Então assim, cabe, mas onde, quanto e como, Uhum. certo? Mas de fato, entre a normal e Não é a pior. zero. A zero. É, Viu, mãe? Ó, preste atenção. E aí vamos lá, né, vamos sair aqui da nutrição, um pouco da nutrição, e vamos entrar na mulher, né, pra gente encerrar aqui o bloco. Gabi, depois de emagrecer tantos quilos, você mudou a forma como você se enxergava? Thalita, Hum. assim, hoje eu me sinto muito, muito confiante, Uhum, sabe? E isso é até um pouco da minha personalidade como um todo, mas isso também vem da forma que eu me enxergo. Porque, assim, uhum, esses dias eu estava inclusive conversando com a minha terapeuta. Pode doer, mas não me atravessa, uhum, sabe? Um comentário que você dirige ao meu corpo, ele não vai me atacar. uhum, Porque eu sou muito bem resolvida com o que eu vejo, como eu me enxergo, como eu me visto, como eu me porto, sendo a nutricionista Gabriela e sendo a Gabi. uhum, Então, assim, a realização não vem do peso, vem de como eu me enxergo, uhum, de estar satisfeita com o que eu vejo. Eu estou satisfeita com o que eu construí, claro. Tô perfeita? Não. Consigo evoluir muito mais. Mas eu tô em paz, uhum, sabe? E isso reverbera muito na Gabriela que eu sou como pessoa. Por exemplo, sabe quando a gente tem que ter muitas mãos para lidar com alguma pessoa, por exemplo, para falar sobre a comida dela, ou para dar um comentário que você sabe que as pessoas muitas vezes não têm um pingo de noção para tecer um comentário sobre o corpo do outro, uhum, isso não vai me atingir e muito provavelmente, se eu estiver como Gabriela, uhum, eu posso rebater, uhum. porque eu não sou de opinar, entendeu? Então eu Entendi, também não aceito que opine. entendi. Tipo assim: "Ah, mas tá muito magra. Engorda um pouquinho". Eu digo: "Se você souber que eu quero perder mais". Você se sentiu mais bonita ou simplesmente mais saudável? Os 2. Uhum. O estilo de vida que eu tenho hoje, ele me proporciona não só uma qualidade de vida como um todo, porque assim, sendo brutalmente honesta, Thalita, o estilo de vida que eu tenho hoje, se eu de trabalho, tá? O estilo de vida de trabalho, a demanda de trabalho que eu tenho hoje, se eu tivesse com 75 quilos, Não eu aguentava. não aguentava metade. Uhum, Metade, sabe? Então eu me sinto muito enérgica, disposta. Eu vi falando pro Igor, né? Que se você me chamar pra ganhar o mundo 5 horas da manhã, eu tô pronta. uhum, Meu corpo, ele nunca sabe se eu vou correr, se eu vou treinar, se. E isso me faz bem como um todo, mas muito mais bonita também. uhum.
É a consequência, É né. a consequência. Ficar Ho mais bonita, né. hoje a estética pra mim, ela é a minha ponta do iceberg, não deixa de ser Uhum, importante, entendi. sabe. Eu Uhum, não vou te dizer de: "Thalita, eu me sinto muito em paz quando eu tô feia", não, eu preciso me sentir bonita, sabe. uhum, Mas pra mim hoje é a uhum, ponta do iceberg, não é uhum, o motivo do todo. entendi. E existe uma cobrança para que depois de emagrecer a pessoa nunca mais engorde? Existe. Por exemplo, se eu chego a aumentar 3 quilos, por exemplo, no meu período menstrual, eu chego a ficar bem mais retida do que comumente algumas mulheres ficam. Uhum, Se eu chegar a engordar 3, 4 quilos, eu já cheguei a escutar alguns comentários: "Nossa, engordou, né? hum, Nossa, pesou a mão no final de semana", sabe. Então tem essa pressão estética não só para não engordar mais, tipo os 25 quilos, uhum, como também você é nutricionista, não se dê esse luxo. sim. Aquilo de fazer o que prega, né. Exatamente. Entendi. Em algum momento você percebeu, Gabi, que estava tentando emagrecer para caber num padrão? Que essa pergunta, né, é muito importante, porque hoje a gente vive ali, como você falou no Sim, início, né, o padrão da magreza extrema, né. sim. E não necessariamente para cuidar de você? Thalita, eh, recentemente eu me peguei: "E se eu ficasse com um BF mais baixo? Uhum, E se eu baixasse para definir um pouco mais o meu corpo?". Só que aí eu vi que isso não é palpável para a vida que eu tenho hoje como Gabriela, e eu não estou disposta a abrir mão disso, uhum, entende. Então eu estava vendo muitas pessoas ao redor que conseguiram e é lindo, lindo, que requer muita dedicação, mas que hoje para mim seria um custo muito alto. Entendeu? Eu teria que abrir mão de muitas outras coisas que hoje pra mim não faz sentido. Então, de tanto ver, de tanto estar perto, conviver e esse padrão muito exposto, quase que imposto como um uhum, todo, acabou que me brilhou um pouco o olho, mas rápido eu já volto ao eixo. uhum, entendi. Eh, e a nutricionista do mundo real, né, porque a gente precisa falar do mundo real, né. É, Às vezes existe uma imagem de que a nutricionista, como você mesmo falou, ela vive ali de 100% forma dentro da dieta, perfeita. né. É, Ela tem que viver aquilo que ela prega, ela tem sim. que seguir aquele padrão, né. Mas nutricionista come pizza. Come, come pizza. Eu fico estufada, porque eu tenho uma sensibilidade muito grande à lactose. Uhum, Não sou intolerante, mas sou sensível. Então essa saída específica, como você perguntou da pizza, ela existe, mas eu tenho que estar com muita vontade. Mas como nutricionista e como Gabriela, eu tenho exceções semanais. uhum. Dias pontuais que meu namorado me leva pra sair e a gente janta o que for decidido. E a Gabriela? E a nutricionista, come doce? Come doce todo dia, encaixada. E tem algum alimento que você ama? De preparo, parmegiana é o meu prato favorito. De Uhum. todos, assim, Eu gosto muito também, é eu sou muito bom. apaixonada. Você já saiu da sua rotina alimentar? Já, diversas vezes. Não só pelos dias livres, né, as refeições livres da semana, mas você já saiu da rotina? Já, mês de julho foi um mês de adaptação pra mim, porque eu estava vivendo um mundo muito novo. Uhum, Então algo que por muito tempo funcionou muito redondo, por hora não estava mais funcionando. Por quê? Porque eu estava aprendendo a lidar com a demanda de 3 municípios de atendimento. Então, coisa que para mim faz muitos anos que eu treino força de certeza 5 vezes na semana, tiveram algumas semanas de julho que eu só consegui treinar 3 vezes ou 4 vezes na semana. Isso uhum, começou a mexer um pouco, uhum. entende? Entendo. Eh, almoço sempre muito ok, café da manhã sempre muito ok, e o passar a comprar e improvisar, digamos assim, já que não sou eu que estou fazendo, né, o preparo ele não é meu, é um improviso. Uhum, Acabou que mexeu, mas tudo controlado. entendi. Qual a diferença entre sair da dieta e desistir da dieta? O desistir do seu planejamento, você está se abandonando. Uhum, Se a Gabriela tivesse perdido os primeiros 8 quilos, digamos, e eu tivesse ficado ali com os 67 e eu tivesse desistido, eu estaria me abandonando. uhum, Provavelmente estaria mais feliz do que com 75, mas não realizada.
Então isso é se abandonar, para mim é fracasso. Você aceitar a sentença de que aquele peso é seu, mesmo sem estar confortável com ele. Uhum. E eu saio, fiz exceção, fui para uma festa, tomei meus drinks, comi fora, comi uma pizza com meu namorado, viajei com meu namorado e foi uma viagem, assim, incrível, que eu aproveitei tudo que eu queria, dentre restaurantes novos, dentre drinks que eu nunca tinha provado, e na segunda-feira eu estou de volta e a minha vida funciona plenamente. Isso é Uhum. sair e voltar. Uhum. Agora a pergunta mais emocionante do programa. Se você pudesse sentar hoje ao lado daquela Gabriela, Ai, o que que você diria pra ela? Thalita, que ela persista, que a vida dela vai mudar bruscamente. Tudo que ela tá colocando em prática para ela, ela vai conseguir espelhar na vida de muita gente. Muita gente. Eu recebo feedbacks, assim, que me brilham muito o olho das pessoas terem um melhor comportamento com a comida, de terem uma melhor aceitação com o próprio corpo, de tratar uma patologia de fato, sabe? E tudo isso veio da minha decisão como Gabriela para mim. Então persista, você vai conseguir. Onde nós estamos hoje ainda é muito longe de onde nós queremos chegar, mas nós já estamos muito longe, já conseguimos conquistar muitas coisas, impactar não só a minha vida, mas como a vida da minha família como um todo e a vida de todos os meus pacientes. Meu propósito, ele não é só para mim. Eu tenho sim um desejo muito grande, de desejo pessoal, de crescer na minha empresa, mas o meu propósito com cada paciente ele é muito maior. Uhum. Muito maior. A minha entrega dentro do meu consultório é 100% voltada para você, a sua demanda, a sua necessidade. Então, poder tocar de certa forma, ser o veículo de cura, seja ele qual for, de autonomia, de estética, de qualidade de vida, de peso, de composição corporal, ser o veículo dessa pessoa para mim é gigantesco, não tem explicação. Eu acredito. E parabéns, Gabriela, por isso, né. Eu acho que é por isso que a gente gosta de trazer aqui no programa, né, pessoal, histórias, assim, que inspiram e que principalmente a gente durante a própria conversa aqui na mesa, a gente consiga ajudar através das nossas perguntas, né, da nossa conversa, que as próprias pessoas entrevistadas, elas façam uma linha do tempo da sua vida e vejam o quanto que evoluiu, o Sim, quanto que cresceu, entendeu, o quanto que, está longe mesmo que ainda não seja onde quer chegar, sim, mas esse também é o intuito do nosso programa sim. com as nossas entrevistadas, tá. Então parabéns, muito Muito obrigada pela sua participação eu que lhe aqui, foi um agradeço. prazer, e é isso. Muito obrigada, Thalitinha. Muito obrigada a todos pelo convite. Foi um prazer e foi incrível o programa. Muito, Ótimo, muito que bom. obrigada. E é isso, pessoal. Hoje, no nosso programa, né, a gente trouxe a Gabriela, nutricionista, ela que enxerga a nutrição de uma forma tão diferente, né, tão humana, assim, de ajudar os seus pacientes, de fazer com que eles se encontrem, do que eles passam a amar o processo de emagrecimento. E não só de emagrecimento, né, porque aqui a gente não falou só de estética. A gente falou sobre uma caminhada que, mesmo sendo difícil, mas é recompensadora, porque é a sua saúde, né? E nada melhor do que você mesmo cuidar do seu templo, né, que é o Com seu toda próprio corpo. certeza. E é isso. Obrigada e até o próximo programa.